Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Obrigado, meu Deus, por cada prova, por cada palavra e por cada vitória. Gratidão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que nós demos as costas para Ti. Arranca do meio de nós, Senhor, tudo aquilo que não te pertence, todo sentimento de tristeza, de amargura, de frustração. Nós te amamos, Senhor, do fundo do nosso coração. Nós te agradecemos por tudo que tem feito. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te amamos. Quando a gente fala obrigado, muitas vezes, cordialmente, é uma forma de agradecer. Só que quantos dias a gente para realmente para agradecer a Deus? Se a gente prestar atenção nesse ano que se passou, quantas pessoas que nós amávamos, que nós conhecíamos, não tiveram a graça de estar nesse dia de hoje. E você foi um escolhido entre tantos. Não que a ida deles para mais perto de Deus seja um castigo, mas para nós que ficamos, é uma vitória. Porque quando tudo foi proibido, quando tudo foi dito como errado, nós persistimos. Quando eles fecharam as igrejas, a nossa casa se tornou um lugar de adoração. Quando todas as portas se fecharam, as janelas do céu se abriram. Quando dentro da nossa casa já não havia esperança, uma pequena palavra trouxe todo o sentido e toda a luz. Quando eu achava que já não dava mais certo, alguma coisa dentro de mim nasceu. E no meio de cada provação, nós saímos mais fortes, nós saímos maiores. Os nossos sonhos, eles vieram se modificando ao longo do caminho, porque muitas vezes Deus percebe que o nosso sonho, ele é pequeno demais. Se a gente olha o exemplo de Paulo, que perseguia a igreja num dia, no outro era aquele que estava levando a salvação e a mensagem de Deus e o evangelho para todos aqueles que nem o conheciam. Como a dinâmica de Deus, ela é muito ativa. É um dia de um lado e um dia do outro. Porém, para Deus, o resultado sempre vai ser amor. Ainda que na minha carne eu sofra, ainda que nos meus pensamentos doa, ainda que tudo hoje pareça que não faça sentido, eu sei que amanhã vai fazer. Todo o tempo que a gente passa ao lado de Deus, toda a fé que a gente deposita, ele aumenta a nossa perseverança, a nossa persistência e a nossa certeza. Ainda que todos achem loucura. É engraçado quando a gente lê em Coríntios, Paulo falando sobre a crucificação de Cristo para quem não era judeu, e ele diz, para eles a mensagem da cruz era loucura. E com certeza, para quem não acredita em Jesus, tudo que a gente testemunha é loucura. O caminhar sobre as águas, o abrir o mar, os milagres, a multiplicação, o amor. Tanta sabedoria escondida dentro de um livro que para nós é um pedaço do céu na terra. Para eles é apenas um livro. O que determina o que cada coisa é o que você acredita que essa coisa seja. Não adianta a gente acreditar nas coisas ruins achando que as coisas boas vão acontecer. Não vão. O poder que você dá para as coisas é o poder que ela tem. O poder de te destruir, o poder de te levantar, o poder de te exaltar, o poder de te enganar. Uma mentira contada 1000 vezes, ela não torna uma verdade, ela continua sendo mentira. Mas uma verdade dita dentro de uma Bíblia, ela continua sendo verdade, apesar depois de tanto tempo, de tanta tecnologia, de tanta ciência. Por mais que eles tentem dizer que o nosso Senhor, ele é um fruto da nossa imaginação, Deus, ele permanece vivo, fazendo milagres, andando no meio de nós, nos motivando, nos tirando do buraco, nos curando, nos ajudando. E a gente percebe que a gente começa a vencer quando um dia acaba e a gente não fez mal para ninguém. Quando um dia acaba e eu não recorri aos velhos hábitos. Quando o dia acaba e eu bravamente lutei aquele dia inteiro. Ainda que esse dia seja feito de oração. Ainda que esse dia não tenha nada assim de tão especial, tão fabuloso. Mas cada dia que a gente caminha para o céu é um passo mais perto de Deus.
E antes, olha para trás, onde você estava. Olha o quão distante você estava e olha o quanto você já se aproximou. Eu tenho gravado os áudios todos os dias, se eu não me engano, desde abril. Tem mais de 280, se eu não me engano. Olha quantos dias já se passaram. Que eu escrevo frases no Facebook tem desde 2012, todos os dias. A Bíblia que eu tenho lido, já li, estou acabando ela de novo, já estou em Coríntios, 4ª vez, 1380 dias seguidos. Percebe que cada dia que passa, que eu busco, eu me fortaleço. Os meus sonhos, eles mudam. Coisas que eu não acreditava começam a acontecer, mas eu estou pronto para a mudança. Quantas pessoas não são pegas de surpresa quando o relacionamento acaba, quando muda o trabalho, quando simplesmente os amigos somem, quando você é abandonado no meio de algum lugar, quando você mais precisa de ajuda, muitas vezes o mundo te dá as costas, mas as costas do mundo é a frente de Deus. Deus sempre vai estar lá. Sempre que você pensar, Jesus está lá. O Espírito Santo, ele não nega ninguém, ele não rejeita ninguém, ele não vai vir em você e apontar, olha o que você fez, de forma alguma. Primeiro Deus acolhe, depois Deus ensina, depois nós modificamos o nosso comportamento. Qualquer coisa diferente disso não vem de Deus. Às vezes a gente acredita que a gente precisa ser perfeito para estar na igreja, mas se a gente fosse perfeito, para que precisaria de Deus? A gente precisa notar que muitas vezes, quando a gente olha e acha que o tempo passou, que não vai dar mais certo, que não é mais possível, é justamente nesse momento que Deus pode agir. Porque se fosse de outro jeito, seria sorte. Seria simplesmente eu no lugar certo, na hora certa. Nada além disso. Mas quando eu olho que tudo está contra, você olha e fala, Deus vai dar um jeito. Porque eu vou louvá-lo, porque eu vou agradecer. Porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe que, apesar de eu errar, eu não erro porque eu quero. Eu erro muitas vezes porque na minha ignorância, na minha fraqueza, na minha pequenez, eu sei que sem Ele eu não sou nada. E quantas vezes eu não tentei ser alguém e tudo que eu consegui foi humilhar uma pessoa, foi querer me parecer melhor que o outro, foi na hora de contar alguma coisa, aumentar para parecer que eu sou descolado e sou legal. Quantas vezes eu não menti, quantas vezes eu não omiti, quantas vezes eu sabia que aquilo poderia ajudar uma pessoa e eu não ajudei. Quantas vezes eu não fui o prego no caixão das pessoas. Mas não tem problema, porque aqueles que a gente humilha, Deus consola. O problema é que aqueles ficam um passo mais perto de Deus e nós, um passo mais longe. O mal não anda de mão dada com Deus, nunca. Nunca, nunca. Lá em Tiago 1, do versículo 12 ao 14, Deus diz algo que é muito curioso. Ele fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Se a gente percebe, toda provação que passa na nossa vida, ela não é proporcionada por Deus, mas toda vez que eu tenho um desejo, toda vez que eu tenho um pensamento e eu deixo que esse pensamento ele me domine, ele acaba conduzindo a minha vida. E aí eu acabo andando por caminhos que me levam cada vez mais longe de Deus. E o engraçado é que ainda que esses desejos se realizem, eles nunca vão trazer o sentimento que a gente espera. Porém trazem uma culpa que ela é pesada demais para a gente carregar. Por isso muitas vezes a gente se sente sem chão, sem norte, sem horizonte. Curioso que Deus diz, feliz é o homem que persevera. Porque toda vez que a gente luta para fazer o que é certo, no fim a gente deita a cabeça no nosso travesseiro e está tranquilo. Toda vez que a gente tenta amar as pessoas que muitas vezes nos afastam, a gente deita também e permanece tranquilo. Toda vez que eu pago o mal com o mal, é como se eu estivesse sendo como eles. Se ele deu um passo para longe, eu dei um passo junto.
Não tem como caminhar na mesma direção duas pessoas que pensam de mentalidade diferente da de Cristo. Elas vão sempre estar se separando. Dentro do teu coração pode existir dúvidas, mas elas nunca podem estar relacionadas ao poder de Deus, ao amor de Deus e à mensagem de Deus. Lá em Coríntios também, Paulo ele diz algo que é bem interessante, porque as pessoas eles ficavam dividindo a igreja em as pessoas que Pedro converteu, que Paulo converteu, que Apolo converteu, e era uma divisão, era uma briga. E Paulo dizia, mas todos nós não somos de Cristo? E assim, quantas igrejas não existem? Muitas vezes a gente fica criando divisões. Ah, é católico, ah, é evangélico, ah, é adventista. Todos fazemos parte do mesmo corpo. Se Jesus Cristo é o nosso Senhor, amém. A igreja que é a melhor para você é aquela que te faz sentir mais perto de Deus. Para mim essa é a melhor igreja. Independente, se você se sentir mais perto de Cristo, frequentando aonde você frequenta, quem sou eu para condenar você? Quem sou eu? Que papel é esse? Quem me deu essa autoridade? Quem me deu esse poder? Qualquer homem que subtrair esse poder de Deus vai ser castigado. Em vida, em vida. Você percebe uma pessoa que ela está cheia de Deus, quando ela está te entregando uma mensagem, ela fala com serenidade. Não fala gritando, não fala berrando. Que isso? Eu vi Jesus na Bíblia uma vez fazer um chicote e destruir o templo porque eles estavam fazendo comércio dentro da igreja. E hoje o comércio dentro da igreja ele é super normal. É uma quermesse, né? Um paninho ungido, é a vassoura, é não sei o que, é feijão, é tudo aquilo. O dinheiro já não é mais o meio, é o fim, é o motivo. Nós não estamos mais interessados na salvação de você, nós queremos aquilo que você pode oferecer. E engraçado que ainda você no meio de tudo isso, você luta do jeito que dá. Se Deus te abençoa, é pela sua fé, viu? Não é por nada além disso não, porque nenhum dos nossos atos em vida pode convencer Deus a fazer o que Ele for fazer. É a fé que nós depositamos em Jesus Cristo. Exatamente. Esse Cristo que Ele foi crucificado, humilhado, cuspido, esquecido, maltratado. E hoje eu estava assistindo de manhã o jornal e o Alexandre Garcia ele disse assim que um general em 1944, ele já havia falecido ontem, se eu não me engano, e ele citou algo que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que nós deveríamos ter gratidão por essa pessoa. Mas por quê? Eu nem conheço a pessoa. Porque se não fosse ele se arriscar a ir para a guerra, talvez hoje nós fôssemos escravos de outro país, de outra coisa. Então percebe que esse sacrifício que Cristo fez por todos nós, hoje ele garante uma liberdade que muitas vezes nós não temos nem capacidade de entender. Se hoje nós podemos orar, nós podemos agradecer, tem países que os cristãos são perseguidos, são mortos, e ainda hoje, não é da Bíblia não, é hoje. Eles não conseguem aceitar, olha, eu quero acreditar nisso, não, você não pode. Ah, mas então você vai ser morto. Como é que pode isso? E hoje nós temos a graça de poder estar num país que ele é cristão. Num país que nós podemos abrir uma Bíblia dentro de casa e ler, que eu posso responder um versículo. Que eu posso. Poder, liberdade. Que ela não está condicionada que outros pensam que eu deva fazer. Percebe? Como uma pessoa lá atrás pode ter dado algo hoje para você. É a mesma coisa os seus avós. Se hoje você está aqui é porque os seus avós lá atrás continuaram a família deles. E às vezes a gente esquece dessa raiz, dessa origem, disso que vai passando de gerações. O sacrifício de Jesus ele foi muito importante, porque ele foi um marco. Logo vai chegar 2022 e há 2022 anos alguém pensou em você antes mesmo que você existisse, porque ele sabia que aquilo seria importante para as futuras gerações. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício que Ele tem feito, por todos aqueles que lutaram pelo Seu Evangelho, por todos aqueles que entregaram a Sua mensagem de forma genuína, sem interesse, por amor, por todos aqueles que, apesar das limitações,
simplesmente continuaram fazendo, continuaram insistindo, continuaram tentando. Nós só temos a agradecer a nossa gratidão e humildemente ofertar o nosso louvor, que a nossa vida seja um instrumento nas suas mãos. Que Deus toque o coração de cada um de vocês. Eu não sei o que você passou, não sei para onde você vai, mas deixa Deus conduzir a tua vida, que os planos dele são sempre melhores que os nossos. E aonde você for e como você estiver, faça o bem, agradeça a Deus, valorize aquilo que você já tem. Não use os seus recursos para vaidade, para se parecer maior que alguém, mais bonito, mais elegante, mais nada. Os humilhados serão exaltados. Na mesa do Senhor tem espaço para todo mundo. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Por isso Jesus faz o convite para todas as pessoas. Ele não vai deixar ninguém de fora. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.